2023 foi um ano de propostas de reconstrução e tentativas de ruptura. Um ano em que crises de longa data cobraram seu preço. Um ano em que urgências se renovaram. O ano começou com a promessa de mudança e com a rápida lembrança de que derrotar o extremismo não é uma tarefa que se faz só nas urnas. Num eco dos ataques ao Congresso americano 2 anos antes, milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram os prédios dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Amparados pela omissão das forças de segurança, bolsonaristas que há meses acampavam na frente de quartéis do Exército pedindo um golpe de Estado mostraram com vandalismo e violência seu desprezo pelas instituições da democracia brasileira: Executivo, Legislativo, Judiciário. O ataque suscitou uma resposta imediata. O Supremo afastou o governador responsável pela proteção dos prédios em Brasília, e o recém-empossado governo de Luiz Inácio Lula da Silva interveio na segurança no Distrito Federal. Mais de 1.000 pessoas foram presas. O episódio deu início a um processo de investigação e punição de bolsonaristas responsáveis pela destruição e de cerco ao ex-presidente que os mobilizou. Bolsonaro começou o ano fora do país. Fugiu dos ritos tradicionais que simbolizam a passagem de poder, enquanto seus apoiadores pediam uma ruptura. Voltou com seu entorno investigado por uma série de suspeitas: tentativa de golpe, desvio de patrimônio público, até falsificação de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Foi condenado na Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico, por ocasião em que usou seu papel como presidente para colocar em dúvida o sistema eleitoral. Me criticando, como se estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. O político do PL está proibido de se candidatar novamente por 8 anos. Os julgamentos de seus apoiadores se tornaram símbolos de um processo nacional que busca enfrentar o extremismo. Um processo que também é alvo de questionamentos, que ficou personalizado num ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Um processo que, para alguns, foi mais longe do que deveria. Um processo que, mesmo assim, ainda não inclui de forma ampla os militares que deram aval aos arroubos autoritários do governo anterior. O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva começou com a revogação de medidas do governo anterior, fim de decretos que facilitaram o acesso a armas, recriação de conselhos de participação popular, retirada de estatais de programas de privatização, retomada de políticas de fiscalização e controle na área ambiental, que levaram a uma queda significativa no desmatamento da Amazônia. Ministérios foram retomados e novas pastas foram criadas, como a dos povos indígenas. Um ministério que, em seus primeiros dias, teve que lidar com uma crise humanitária no território Yanomami, causada por anos de invasões ilegais de garimpeiros. O avanço do crime organizado na região amazônica deixa um rastro de violência que destoa do resto do país, onde a média de assassinatos está em queda. A violência provocada por facções criminosas existe junto com uma polícia que mata muito. Operações com alta letalidade se destacaram em estados como Bahia e São Paulo. No Rio de Janeiro, a penetração do crime nas forças de segurança se reflete em problemas crônicos como as milícias. O aumento do número de armas nas mãos da população e as redes de disseminação de ideias extremistas fizeram o medo se tornar mais frequente no Brasil de 2023, os ataques em escolas. No Congresso, o governo Lula apostou numa agenda econômica que ampliou a taxação de super-ricos e aprovou uma reforma tributária que simplifica o sistema de impostos no país, uma mudança debatida em Brasília há décadas. Uma mudança de longo prazo que não alivia os desafios de arrecadação enfrentados pelo governo. As negociações políticas são diferentes num Congresso em que o bolsonarismo ainda está presente e o poder de barganha dos parlamentares aumentou muito. No Judiciário, Lula fez 2 indicações ao Supremo, 2 pessoas muito próximas a ele. O tribunal que em anos de extremismo ganhou mais força institucional tem agora apenas uma mulher em sua composição.
Os ecos do discurso extremista na política aparecem também em outros países. Na Argentina, Javier Milei derrotou o peronismo. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump enfrenta processos e questionamentos na justiça à sua candidatura. Ainda assim, aparece com força nas pesquisas eleitorais para a disputa da Casa Branca em 2024, quando Joe Biden tentará a reeleição. O ano de 2023 foi o mais quente em 125 milênios. Foi um ano que escancarou como os efeitos da mudança climática já afetam o planeta. Incêndios de grandes proporções destruíram florestas, cidades e vidas no Canadá, no Havaí, na Espanha, na Grécia. Ondas de calor com temperaturas recordes atingiram países da Europa e o Brasil. Estados da região amazônica viveram uma seca histórica. Tempestades e chuvas causaram estragos e mortes em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A era da ebulição global está aqui. O Brasil tenta se posicionar como protagonista no combate à crise do clima no palco internacional, mas ainda faz apostas contraditórias na exploração do petróleo. Foi um ano em que o planeta mostrou sua força também com outros tipos de desastres naturais, mas as principais tragédias ainda foram aquelas causadas por disputas bastante humanas. A guerra na Ucrânia caminha para o seu 3º ano sem sinal de resolução. No Oriente Médio, o recrudescimento do conflito latente entre Palestina e Israel. Um ataque do grupo extremista Hamas em território israelense deixou 1.200 mortos e fez reféns. Foi o maior massacre no país desde a Guerra do Yom Kippur, na década de 70. A resposta israelense, capitaneada pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, foi brutal. Bombardeios e uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza, território comandado pelo Hamas, fizeram mais de 20 mil vítimas, uma grande parte delas crianças. A ONU e o resto do mundo assistem impassíveis à destruição e ao aumento da instabilidade, sem que as estruturas de governança global consigam evitar o pior. O ano termina cobrando sua conta. O Brasil busca enfrentar os desafios de uma política marcada pelo extremismo, mas ainda sem mexer em questões que fragilizam sua democracia, como a impunidade nas Forças Armadas. E o mundo vai seguir assistindo a conflitos que remodelam a ordem mundial ao custo de muitas vidas? Vai seguir ignorando os riscos da emergência climática? Foi um ano em que perguntas se mostraram mais urgentes e as respostas menos satisfatórias. Um ano que traz o alerta de que deixar resoluções para depois só aumenta o custo a ser cobrado. Não foi fácil entender 2023. Ao longo do ano, o Nexo esteve junto para te ajudar a contextualizar, explicar e esclarecer o que acontece no Brasil e no mundo. Continue acompanhando a gente em 2024.